Vamos a Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Diz assim, a palavra de Deus: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A quantidade de passagens que falam da importância da língua, do falar, importância tanto como alerta, que pode ser muito negativo, como uma exortação, que pode ser muito positivo, de uma forma ou de outra, mas a quantidade de passagens indica claramente como este assunto importa para Deus e como nós devemos estar ligados no uso da nossa língua. Duas situações claras aqui e opostas. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Sempre aquele cuidado de observar no original, porque aqui pode causar estranheza, e dizer, só porque a pessoa é tagarela e fala demais, e isso é como ponta de espada, é algo tão agressivo, mas na realidade não é esta a ideia no hebraico, desta palavra aqui, tagarelice, mas ela pode significar duas coisas. Uma é falar de uma maneira forte, de uma maneira dura demais. Não é só conversar, alguém que fala, não é este o ponto. Um outro sentido é falar irrefletidamente. Tem esses dois sentidos, esta palavra aqui no original. E certamente aqui significaria falar irrefletidamente com alguém sobre alguma coisa que magoou o outro, que chateou o outro. Inclusive é uma situação que quantas vezes nós pensamos, por que eu disse aquilo? Eu não devia ter dito. Ah, mas é o que eu penso, é a verdade, mas eu não devia ter dito, pelo menos naquele momento, ou pelo menos naquela forma, ou pelo menos na frente daquelas pessoas. Puxa, eu fiz tudo errado. Então, cai exatamente aqui na ideia de tagarelice. Então, pensa em duas coisas aqui: falar com muita dureza, de uma maneira agressiva, ou falar sem pensar. E, claro, a junção das duas, que é a pior hipótese, né? Você falar sem pensar uma coisa dura que agride. Então, ele compara esse tipo de falar como ponta de espada. A palavra ponta aqui significa quase o ferimento, já o efeito da ponta de uma espada em alguém, ou seja, é como o ferimento, como uma estocada de uma espada em alguém. Você pode encostar uma espada em alguém, só a ideia de espada já foge um pouco de nós, de maneira muito diferente do que na época, que era muito utilizada mesmo como arma, e hoje em dia quase não se usa mais espada como uma arma. Então a gente vê muito em filme, mas não nos utilizamos mais, a não ser em museus, quando nós vemos uma espada bonita e tal. Mas era o dia a dia deles, então usavam muito espada para se defender, para atacar. E havia várias formas de se usar uma espada, como uma ameaça, por exemplo, encostava a espada para um assalto, ou obrigar uma confissão, coisa desse tipo, ou uma pequena perfuração, para a pessoa ver que o outro não estava brincando e levar a sério, e não era mortal, no caso a ferida, mas já era uma ferida. E, obviamente, a espada era muito utilizada para matar mesmo, perfurar totalmente e deixar o outro morto no chão. Então, a variedade do ferimento de uma espada é muito grande, da mesma forma que a agressão de uma língua ou de uma palavra mal colocada, ela varia muito também. O efeito ruim,
prejuízo de palavras mal utilizadas varia. Você pode deixar alguém um pouco chateado, você pode deixar alguém muito triste, bastante magoado ou arrasado. Você pode acabar com a pessoa, destruir uma pessoa em casos extremos, pelo que faz, pelo que diz, fala, pelo que fala, pelo que diz, ou seja, pelas palavras, ou diretamente com a pessoa, ou as suas palavras para outras pessoas, mas com relação àquela outra, de várias formas. Eu não vou explorar cada situação em que as palavras podem ser prejudiciais. É interessante que só faz dizer alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada. Ele não critica, ele não condena, nem diz nada, mas é óbvio a conclusão, né? Cuidado para que você não tenha na língua palavras desta forma, e que você não seja o agente causador de uma ferida, ou de uma ferida leve, ou de uma ferida maior, ou de uma ferida grave, até mortal mesmo, no sentido de destruir a reputação de alguém, ou a felicidade de alguém, que não seja você a causa, e que todo dia, se possível, você peça a Deus para lhe ajudar no controle da língua. Tiago tem a passagem dura sobre o uso da língua, no livro de Tiago. Então, este é o primeiro ponto. Cuidado para você não usar a sua língua de maneira a machucar os outros. Ninguém gosta de estar pisando no pé do outro sem querer, ninguém gosta de estar agredindo o outro, é uma coisa, dar um murro no outro, empurrar o outro. Esse tipo de agressão física nos causa assim, uma reação muito forte, repugnância, não bater em alguém, empurrar alguém, ferir alguém. Você pode estar ferindo alguém mais do que se empurrasse com a sua boca, com as suas palavras. Outro lado, mas a língua dos sábios é medicina. Alguns acham que aqui significa que o estrago que uma língua mal utilizada com palavras duras ou impensadas, o estrago que causa, pelo menos o sábio pode vir depois, alguém que tem sabedoria, e curar isto e ajudar a reparar. Claro que pode ser o caso e isso é válido também. Porém, eu prefiro achar que o autor não está pensando só naquele caso em que alguém foi ferido pela língua de alguém, aí vem o outro com palavras boas e cura. Eu acho que é mais geral do que isso. Do jeito que palavras mal colocadas prejudicam e ferem, palavras sábias, em qualquer situação, podem servir como medicina. Antes de tudo, não pense que quando fala aqui o sábio é alguém culto, é um pensador, alguém muito erudito, muito preparado, estudado, lido, já com uma certa idade, quase aquela noção que a gente tem de alguém que é sábio. A Bíblia diz que quem quiser sabedoria, faça o quê, hein? Peça a Deus. E qual é o resultado? Que Ele dá liberalmente. Então, quando fala de sábio, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui, não se exclua desta classificação ou dessa qualificação aqui. Não, sábio, quem sou eu para pensar em me enquadrar nesta situação aqui? Quem é você? Um crente em Jesus Cristo. Estou falando para crentes, de maneira mais específica agora. Então você é um crente em Jesus Cristo, você é alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e você é alguém para quem foi dirigida esta mensagem. Quer sabedoria? Peça a Deus, porque talvez Ele dá. Não, com certeza Ele dá, generosamente. Agora peça com fé, peça com confiança nele, que Ele vai dar. Então é uma pena você se excluir aqui, de saída pelo menos,
ou achando, isso não é comigo. É com você ser sábio. Eu diria até, é uma responsabilidade do crente ser sábio. Porque não é questão de inteligência. Agora, se eu disser, é responsabilidade do crente ser inteligente. Ter um QI altíssimo e fazer provas difíceis, complexas e tirar 10 em tudo. Claro que não. Estou falando de sabedoria de Deus. Dessa sabedoria que basta pedir com fé para receber. Então, por que você se exclui? Pelo menos se exclui do grupo que pede, que busca. Não, eu quero ser o mais sábio que eu puder ser. O mais que eu puder ser. Eu gostaria de ser. A Bíblia está cheia de passagens que falam do uso da sabedoria, do benefício da sabedoria, da serventia da sabedoria na vida do crente. E Deus lhe dá a fórmula. Quer ser sábio? Me peça. Então, quando você lê uma passagem sobre sábio ou sobre sabedoria, não pense em se excluir, muito ao contrário, tenha a ousadia de pensar, eu quero me incluir aqui, agora não vou sair dizendo por aí, eu sou um sábio, porque só em dizer isso você já está mostrando que não é, mas esse é outro assunto. Já queria ir para outro rumo aqui sobre essa questão de pedir a Deus sabedoria, questão de humildade, falsa humildade, mas daria muito o que falar, mas eu não vou desviar do meu assunto. Então, primeiro, quando falar da língua do sábio, pensa assim, a minha língua, a minha boca, minhas palavras, porque eu vou tentar ser sábio, eu quero ser sábio porque Deus me dá sabedoria. Muito bem, é medicina. Outro extremo, o outro lado da moeda, em vez de ferir como uma espada, é medicina. No original, fui lá procurar para saber se era remédio ou coisa assim, que a palavra queria dizer que é cura. Basicamente, esta é a palavra lá no original. A língua dos sábios é cura, tem o poder de curar. Observe que não é que a língua do sábio, ela faz o bem, ela é agradável, ela é útil, claro que é tudo isso, mas o que está dizendo aqui é que ela cura, não é só que faz o bem, que é gostoso, agradável, é edificante você conversar com um sábio, a pessoa que tem a sabedoria de Deus, ou uma sábia, alguém, um crente que tem a sabedoria de Deus no seu coração, como é edificante, é gostoso, não é isso que está dizendo aqui, não, é mais do que isso, é mais forte do que isto. Não, a língua do sábio cura quem está doente, cura um coração que está partido, cura uma alma que está cansada, se sentindo oprimida, cura. É muito forte isto. Agora eu estou falando de cura, a Bíblia está falando de cura como algo ao alcance de você. Não, mas eu nunca pensei na minha vida em curar ninguém, não sou médico, não sou farmacêutico, não ando num laboratório fazendo remédio, não tenho nada de química, biologia, não sou médico para passar as receitas, para examinar, para fazer cirurgia, curar, nunca pensei nisso na minha vida. Quem sou eu? Aliás, eu nem ouso pensar nisso porque eu vou ser processado, porque não tem CRM, né? Não sou registrado no Conselho de Medicina. Aí chega a Bíblia e diz assim, você quer curar as pessoas? Cure. Com a sua boca, com as suas palavras. Deixe que os médicos façam as consultas físicas ou psicológicas e passem as receitas e façam as suas cirurgias, suas fisioterapias, tudo bem, é a área deles e compete a eles fazer isso, graças a Deus por eles, mas eu proponho aqui, como se Deus estivesse falando, eu proponho aqui a cada crente meu exercer o poder de curar. Não estou falando naquele poder miraculoso, como era um dom, antigamente alguém tinha esse dom de cura sobre alguém, não,
Não é esse tipo de cura sobrenatural, física, de tirar uma doença do corpo de alguém, coisa assim. Não, é a alma. E aliás, se cura a alma, ou ajuda a curar a alma, vai terminar ajudando fisicamente também, porque quantas doenças do corpo estão intimamente ligadas com doenças da mente, ou distúrbios da mente. Em outras palavras, o crente tem um poder curador muito maior do que ele talvez pense, com o uso só das palavras. Agora, o crente sábio não é qualquer um crente, é aquele que leva a sério a busca da sabedoria de Deus, e que pede a Deus por sabedoria. Deve ser muito agradável para um médico curar alguém, através de remédios ou qualquer cirurgia, ou seja como for, o prazer, pois cada um de nós pode sentir esse prazer de curar o outro, com a sua palavra, com a sua ajuda, com o seu incentivo, seu carinho, sua sugestão, eu diria até sua repreensão, no momento certo, da maneira certa, a sua sinceridade, o seu amor, cura. Está aqui a palavra para nós crermos nela e pedirmos: Senhor, não permitas que esse instrumento pequenino, como diz lá o livro de Tiago, mas muito poderoso, que é a língua, e que tem um poder de fazer um mal terrível, e tem, ao contrário, o poder de fazer um bem enorme. Não permitas que a minha língua seja usada para o mal, para ferir alguém como uma espada fere, mas ao contrário, que a minha língua seja motivo para ajudar pessoas, e pessoas que, quando se lembrarem de mim, que pensem para a tua glória. Puxa, como as palavras daquele irmão, como as palavras daquela irmã me ajudaram, me aliviaram a alma e curaram naquele dia a minha ferida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós e nos dá vontade de fazer o bem, e nos dá poder de fazer o bem, se tão somente nós buscarmos de uma maneira mais séria esses objetivos santos, nós buscarmos de maneira mais séria sabedoria do alto, para fazer o bem. É muito bonita aquela passagem que resume o que Jesus fazia aqui na terra, fazendo o bem, curando as pessoas, e aquela expressão fazendo o bem, é tão bonita, bem que merecia ser alvo da vida de cada um de nós. Só quero isto, Senhor Deus, fazer o bem às pessoas nesta vida, pois dentro do que foi falado hoje aqui, particularizando para fazer o bem pelas palavras, pela língua, pela boca, nos ajuda a termos essa grande alegria, esse grande prazer no nosso próprio coração e, claro, devolvendo a Ti a honra e a glória de sermos assim benéficos nas vidas das pessoas. Não nos permita ser agressivos, ser impensados e ser motivo de tristeza, de lágrimas derramadas, de mágoa, por causa das nossas palavras. Certamente também nós já causamos isto. É difícil um aqui que não tenha causado isto, querendo ou não. Mas é triste pensar que da nossa boca saíram palavras afiadas como uma espada e feriram gente, e arrancaram o sangue de almas. Nos ajuda a nunca mais acontecer isso, e que sejamos curadores de almas pela palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço, Senhor. Amém.